Fala galera, seja muito bem-vindo ao Café com Day Trade. Hoje 9/10, 9/1, sexta-feira de Payroll 2026. Legal? Um dia importante aí, um indicador de grande relevância. Então vamos falar um pouquinho sobre ele, sobre esses acontecimentos de ontem, como fecharam as bolsas hoje, como é que está o mercado, pelo menos até aí a divulgação do Payroll às 10h30, tá bom? Então, é isso. Para quem não me conhece, meu nome é Breno Brasil, sou aqui o criador de conteúdo e todo responsável por toda a parte da macroeconomia aqui, das análises do Café com Day Trade, e a gente pede a você que interaja nas redes sociais aí e, se gostar, obviamente, do conteúdo, passe para frente para que mais pessoas sejam impactadas pelo conteúdo que você já gostou, tá? Então, vamos lá. Bom, primeira coisa, os futuros americanos hoje subindo 0,21, Nasdaq 0,09, então meio que de lado aí, aguardando aí o payroll, né? Um dado tão importante que pode direcionar. A gente tem o dólar em alta nesses últimos dias, muito em função da questão ah, da Venezuela, né? As transações comerciais ali que envolviam toda a questão do petróleo da Venezuela para a China eram feitas em yuans, né? O tal do petrodólar estava sendo preterido, né, por essa parceria que eles tinham ali, o Maduro com a China. E agora os navios foram bloqueados para a China. Uma parte desse petróleo já está sendo direcionado para os Estados Unidos e isso tem feito o dólar subir ligeiramente nesses últimos dias, porque há um resgate das operações em dólar. E isso é um dos efeitos secundários aí. Tem muita coisa, eu já falei sobre questões geopolíticas aí, tá? Se não me engano, falei na sala ao vivo sobre a necessidade de evitar que superpotências ocupem, especialmente aquele Mar do Caribe ali, onde, de acordo com a doutrina Monroe, que agora está sendo chamada de Monroe por causa de Donald, né, Donald Trump, não pode haver nenhuma superpotência no continente americano que não seja os Estados Unidos. Tá? Então, com isso, e os efeitos colaterais, um deles é a utilização do dólar para mais transações milionárias ou bilionárias aí no mercado do petróleo. Tá? Só que nós temos hoje o payroll, e se o payroll ele vier a favorecer o corte de juros, né, se ele indicar uma necessidade maior de corte de juros, pode gerar aí oportunidades na venda do dólar, tá? Então, como ele subiu esses últimos tempos e a gente teria aí um corte de juros, o investidor ele tiraria o dinheiro dos Estados Unidos para investir, por exemplo, no Brasil, que tem taxa de juros que está aí na casa dos 15%, tá? Então, vale mais o risco você tirar, mesmo num país que é mais eh, estável, para um país um pouco mais bagunçado, mas que paga muito melhor, né? Então, essa avaliação risco-retorno ela é sempre feita e quando os juros em países seguros diminuem muito, se tem juros um pouco mais arriscados em outros lugares, mas que com taxa de juros que compensem esse risco, o investidor vai deslocar o dinheiro, é o chamado carry trade, tá bom? Então, é, vamos falar um pouquinho sobre os fechamentos ontem, né? Ontem a gente teve um pouquinho de realização aqui nos mercados americanos aqui, principalmente Nasdaq e S&P. S&P ainda fechou no 0 a 0, mas Nasdaq fechou 0,57. Aí você me pergunta, pô, Dow Jones e Russell 2000, eles fecharam bem positivos, né? Até, pô, Dow Jones 0,55 e Russell 2000 aí também fechou aí 0,19 de alta, né? Mas o que que aconteceu, né? É, Bom, ontem o Trump, ele falou algumas coisas, né? E o que tem reflexo nisso aí, ele falou que vai dar um jeito de baixar as hipotecas. Eu já tinha falado sobre isso aqui, vai mexer com questões de fundos americanos que utilizam casas unifamiliares, né? Para aluguéis, né? E rentabilizam seus cotistas. Não vão poder mais comprar esse tipo de apartamento. Isso deve baixar um pouco a demanda por esse tipo de empreendimento, e esse empreendimento vai ficar com mais oferta, em tese. Então, ele quer mexer um pouco nisso, né? Então, ele quer baixar a inflação o que é chamado shelter, que é a habitação lá nos Estados Unidos. Tá? Então, é, isso fez com que houvesse ali algumas mudanças ali nas procuras de outros setores da economia. Tá? Então, ah,
A gente tem o Bitcoin nesse momento caindo 0,83%. Assim, o Trump ontem também falou sobre questões de Venezuela, né, que melhorou a relação dos Estados Unidos com o governo interino da Venezuela. E por isso o petróleo volta um pouco agora nesse momento, né? Ele está agora 57,76, ele, não, exatamente, deixa eu ver aqui, peraí. 58 com 30, com 29, mas ele já esteve mais alto, né? E quando o Trump falou sobre isso um pouquinho, ele voltou um pouquinho, mas ainda segue em alta de 0,92%, tá? Ainda segue forte. Mas essa relação com o governo da Venezuela melhorando, inclusive, já indica uma pressão do Trump para as empresas americanas, Chevron, ConocoPhillips, ExxonMobil, para começarem a se preparar para o aumento de produção na Venezuela, tá? Nesse momento aqui, vamos olhar até elas aqui, ó. Cadê? Depois dos bancos. Vamos lá. ExxonMobil, ela está realizando um pouco, subiu 3,73 ontem. ConocoPhillips subiu 5, agora no 0 a 0 também, junto com Exxon praticamente. Chevron ainda sobe, 1,22, ela subiu 2,60 ontem, ela que foi que subiu mais forte lá quando aconteceu no final de semana passado, na segunda-feira no caso, né? E agora sobe menos do que as outras duas ontem no caso, mas agora já sobe, já volta a subir 1,22%. Lembrando que Chevron foi a única das três que permaneceu na Venezuela durante o regime chavista Maduro, né? Não é chavista como um todo, porque o CEO da Chevron ele tinha uma excelente relação com o Chaves, né? E aí, durante o governo Maduro também balançou ali e tal, mas se seguraram lá e agora eles estão na frente porque eles já estão lá. As outras duas vão ter que voltar, tá? E os investimentos certamente serão maiores e, enfim, mas o Trump quer acelerar e elas já declararam, inclusive, que eh, temem aí um certo receio com relação à pressão do governo Trump para que eles sejam ou seja, que o governo que seja muito otimista, né, com relação a esse retorno à produção lá na Venezuela. Tá? Vamos dar uma passada na agenda aqui, eu estou puxando a agenda aqui. A gente tem payroll às 10h30, né? Olha lá, agenda cheia hoje, né? Porque tem expectativa de Michigan, não é meio-dia isso aqui? Tá errado? Acho que é meio-dia, hein? Acho que é meio-dia isso aqui, hein? Expectativa do consumidor de Michigan aqui. O Kashkari fala 10 horas, beleza, mas eu acho que isso aqui é meio-dia. Só dá uma confirmada aqui, tá? Consumidor de Michigan, isso aqui é importante, tá? E aí a gente tem 10h30. Ué, tá errado aqui. Acho que deve estar em outro horário. 10h30 e meio-dia, tá 2 horas para trás. Acho que eu peguei aqui um outro perfil aqui e tá com um horário deslocado aqui, tá? 10h30 e o que é 10 horas é meio-dia. Mas enfim, payroll, a gente tem que analisar aqui o non-farm payrolls, né, que está previsto 66 mil. Se vier ali em linha, ligeiramente acima, o mercado pode gostar, né? Se vier muito forte, o mercado vai entender, opa, o mercado tá mais forte do que Se ele vier ali até 100 mil, eu acho que o mercado ainda interessa, tá? Mas se ele vier fraco, 0, 15 mil, o mercado pode não gostar, tá? Porque ele ficaria fraco demais, ou a gente já sabe que o mercado e pode indicar ali uma recessão, tá? E se espera que a taxa de desemprego ela caia de 4,6 para 4,5%, tá? Se ela ficar resiliente também aqui, ou até subir, pode indicar que a coisa está degringolando também. Se ela vier para 4,5, 4,4, é bom, tá? É bom porque indica que a economia americana ela não está tão preocupante assim com relação ao o mercado de trabalho, né? Que a gente pode continuar trabalhando pró-inflação, mas isso pode dar uma segurada também no corte de juros. Precisa ver como que, se ela vier 4,4 ou até 4,3, que seria muito difícil, mas pode entender como que isso vai precificar nos juros, tá? Então tem que ter cuidado. Então esses são os principais indicadores que a gente analisa aqui no payroll propriamente dita, né? Propriamente dito. Eu costumo abrir as tabelas para dar uma olhada na movimentação da população civil institucional, da população de trabalho nos Estados Unidos, tá? Mas isso eu trago em vídeo para vocês. Inclusive tem um vídeo onde acho que eu vou colocar aqui embaixo, né? Analisei um último payroll, acho que vale a pena
dar uma olhada para saber como que eu interpreto o dado ali. Eu também tenho um e-book sobre isso. Quem quiser pode me mandar mensagem que eu libero aí esse e-book de como interpretar o payroll tranquilamente, tá bom? Então, eu creio que era isso, né? A questão de Venezuela está se preparando ali para jogar as empresas americanas lá para dentro, né? O governo americano tá forçando com relação a isso. Hoje, se você olhar, inclusive, ó, os, o VIX, olha só que interessante, não sai do lugar. Olha lá, olha lá. Abriu aqui e está aqui no mesmo canto. Tá? O mercado está esperando o dado do payroll, não tem para onde correr. Tá bom? Então, muito cuidado, evita entrar na hora, deixa eu ver como o mercado vai responder, olha as respostas nos portais para depois se posicionar. Tá? A gente aproveita aí e deseja um bom final de semana para vocês e na próxima semana a gente está aqui novamente.